Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou analista CNPI do Vida de Acionista, o VDA, e hoje o nosso vídeo ele é comemorativo. Foi a nossa primeira visita a uma empresa listada na Bolsa de Valores pelo próprio VDA. O nosso clube VDA está crescendo, está tendo um pouco mais de protagonismo e conseguimos agendar uma visita que durou mais de 14 horas na empresa, lá em Chapecó, em Santa Catarina, para que a gente possa mostrar um pouquinho do processo produtivo de toda essa cadeia de eventos que acontece dentro da Irani Embalagens. Perdoem a minha voz, mas eu acho que o vídeo vai ser sensacional. Faremos alguns pequenos cortes, algumas reflexões, para vocês entenderem e conhecerem a importância de poder fazer esse tipo de visita nas suas companhias. Vamos lá então? Chegou nas proximidades da empresa, a gente acabou visitando a Campina da Alegria, que é basicamente um vilarejo que hoje conta com quase 700 pessoas que são bancadas, mantidas pela própria Irani. São funcionários ou pessoas estratégicas para que aquele convívio seja bem eficiente, donos dos pequenos negócios ali, como a própria unidade, agência bancária, uma farmácia, os médicos também moram ali e tudo mais. E aí a gente chegou, né? É interessante uma vila sendo criada apenas para os funcionários da companhia. A gente chegou então finalmente na estação central ali da Irani. Ali é basicamente um ponto de encontro bem aconchegante, com lareira, café da manhã, uma área para a gente poder conversar, uma área para poder fazer ali um social. E aí a partir disso nós efetivamente começamos a nossa visita à Irani efetivamente depois é claro de um belíssimo café da manhã que a companhia preparou para a gente. Aí, muito importante que esse início, essa introdução que foi dada pelos funcionários da Irani, eles acabaram trazendo para a gente algumas histórias da família que era controladora, da formação da Campina da Alegria, alguns pontos estratégicos da região, o porquê aquele local onde eles estavam instalando todas as suas fábricas, e por aí vai. Então foi bacana você perceber um aspecto de cultura, funcionários que estão ali há 20, 30 anos, pessoas que moram ali, por exemplo, a própria Tatiana, que foi uma das nossas guias lá, ela nasceu no antigo hospital dentro da Campina da Alegria, né? Tem pessoas que ligam para a Irani com seus 80, 90 anos, perguntando como é que a companhia até hoje está trabalhando, ela está cuidando direitinho dos seus funcionários. Existem programas de incentivo, de formação, como em outras empresas também, mas é legal perceber ali que não há essa geração mais jovem, que de fato tem uma visão um pouco diferente sobre a sua carreira, mas as pessoas mais velhas lá, elas estão há algumas décadas trabalhando no negócio. Isso é muito importante, o aspecto cultural de qualquer companhia que você não consegue ver em nenhum slide. Nossa primeira parada foi no viveiro. Ali a gente foi tentar conhecer um pouquinho mais em relação à parte embrionária das sementes, as linhagens, os estudos genéticos que a própria Irani está fazendo para ter tanto a parte de eucalipto quanto das outras árvores que eles utilizam para poder, o pinus, para poder utilizar na sua cadeia produtiva. Isso é interessante, com maiores eficiências em termos de tempo de maturação, resistência a pragas, mais sobrevivência às intempéries do ambiente e por aí vai. Depois a gente entrou em algumas estufas, como a gente está mostrando aí, em que elas ficam durante alguns meses, algumas, na verdade, algumas semanas, para que elas possam crescer, se desenvolver. E isso daí, todo esse trabalho, todo esse viveiro, ele é mantido por 8 funcionários. Ainda é um processo totalmente manual, mas extremamente estratégico. Ali quando elas já estão expostas ao ambiente, e aí a gente também tem acesso a esses esguichos de água para sempre deixar a umidade garantida e com para vocês verem como que a extensão ela é muito grande. E eles fazem toda essa maravilha, todo esse processo com o rodízio de funcionários, de modo que todos eles acabam aprendendo todo o processo de cuidado, desde o início ali, quando você tem a semente sendo implementada, até também algumas
melhorias, alguns transportes de uma fase de maturação para outra. Interessante notar também que a Irani Labs, que é uma iniciativa de startups que a Irani tem embarcado em alguns projetos, eles acabam desenvolvendo algumas mudanças muito interessantes, reduzindo etapas do processo e também com alguns subprodutos. Por exemplo, em um determinado momento da cadeia produtiva existe a geração de um lodo que não tinha qualquer tipo de valor econômico para a companhia. E aquelas sementes elas são colocadas em pequenas tubas de plástico, que obviamente não são degradadas pelo ambiente em tempo hábil, mas a partir desse lodo eles estão criando um substituto desse tubo para que futuramente, porque ele já foi testado, agora só estão tornando ele viável economicamente, para que isso aí seja degradado e também utilizado em larga escala dentro da própria Irani. Então, investimentos em tecnologia a gente também está vendo desde a fase inicial do negócio. Depois, o nosso segundo local de visita foi ali onde todas essas madeiras, essas toras, elas são manipuladas, sendo transformadas em cavacos, pequenas lascas em tamanhos bem intermediários. Na palma da mão é um pouco grande, seria um pouco menor do que a palma da mão, que é o tamanho ideal para que seja inserido na cadeia produtiva da companhia. Ali nós temos as toras que chegam o dia todo, toda hora, o tempo todo. Esses maquinários pegam essas toras e eles acabam fazendo o descascamento e a retirada de galhos. E aí o tronco principal ele vai sendo triturado, sendo fragmentado, para que nós tenhamos todas aquelas montanhas enormes dos tais cavacos. A casca e os galhos são utilizados para que a gente consiga fazer a combustão, então é geração de energia. E o cavaco em si, ele vai entrar nas caldeiras como se fossem grandes panelas de pressão, para que eles possam ser cozinhados e nós consigamos ali extrair a celulose, né, as fibras de celulose, também separando a própria lignina, que é um agente que atrapalha nesse processo, mas tudo com algumas etapas químicas para poder resolver todo esse pequeno empecilho. Aqui a gente chega nos tais digestores, salvo engano são 4. Imagina uma panela de pressão em que você joga a soda cáustica junto com os cavacos, coloca a temperatura, coloca a pressão, coloca ali um tempo de cozimento praticamente e você vai conseguir extrair então as fibras de celulose. Lembrando que aqui são as fibras virgens. Tudo com processo totalmente automatizado, com pouquíssimos funcionários tomando controle em tudo em sala de controle, né, tomando uma gestão rápida e imediata, tudo dentro de uma sala de controle. E aqui eles conseguiram extrair também terebentina, que é uma resina, como se fosse um subproduto que não tinha muito valor econômico, e algumas empresas da França utilizam para que eles possam desenvolver alguns perfumes. Depois desse processo, obviamente, vários outros subprodutos são gerados. E também é importante lembrar que a soda, nesse caso, ela serve como uma catalisadora. Então existe todo um processo de recuperação feito com amplo estudo. Essa pessoa que está palestrando, por exemplo, já tem quase 30 anos de companhia e ela vai fazendo todo o tratamento químico desses produtos, dessa cadeia produtiva, para que a gente consiga extrair o máximo de valor de tudo que pode ser aproveitado. Nós também temos aí o controle das PCHs, e como a plataforma Gaia e a plataforma NEOS, elas trarão para a Irani uma autossuficiência de 100% e também uma vendedora, uma exportadora de energia
quando a plataforma Mels for concretizar daqui a alguns anos. É um local altamente industrial, extremamente barulhento, mas a gente agora finalmente vai chegar na nossa próxima etapa. Finalmente, quando a gente tem acesso aos insumos que serão aqueles, praticamente aquele caldo que vai gerar para a gente as folhas de embalagens, né, o papelão e etc e tudo mais, aí já com o uso das aparas também que são tratadas, então nós temos uma matéria virgem, também nós temos uma matéria que já foi utilizada, que são os materiais reciclados. Aqui a gente pode ver a montanha que chega também todos os dias. Desses materiais são separados e é muito curioso, porque quando chega a para esse lote, até ele estar pronto para entrar na máquina de papel, que efetivamente vai fazer, né, todas as nossas embalagens, pelo menos os papelões, os papéis em si, é uma questão de 2 horas. Chegou todo sujo, colorido, com areia, com poeira e tudo mais, em apenas 2 horas ele já está pronto, aquele caldo já está pronto para começar a se converter naquilo que a gente tem de produto criado pela Irani. Então, essa máquina de papel que vocês estão vendo é uma máquina só, tá? Aquela cauda que sai dos digestores e também das aparas que são tratadas, essa máquina deve ter aí os seus 40, 60 metros de comprimento e ela está extremamente úmida. Todos esses rolos, o que eles vão fazendo? A partir dessa massa, você vai com alta temperatura, com alta pressão, você vai extraindo cada vez mais a água, a parte mais úmida. E aí vai se tornando mais sólido, mais seco, e as folhas, as lâminas, elas vão sendo geradas. Aqui a gente está vendo algumas já das etapas finais, em que você tem esse rolo jumbo, que é o grandão ali que está sendo gerado, lá no finalzinho daquela máquina gigantesca. Tá vendo aí que começa a girar lentamente, bem devagarinho, pega a velocidade, depois ele gera em torno de 3 rolos menores comerciais. Então você percebeu o seguinte: nós tínhamos a cadeia que vinha desde a semente, passava pela árvore já crescida, a transformação em cavacos, em lascas, e aí depois todo esse processo se junta com aquele caldo das aparas que foi criado, e aí se você precisar de uma embalagem, de uma máquina de papel que faça um produto que seja apenas de celulose virgem, de fibra virgem, você vai conseguir em uma máquina específica. Se você quer algo que seja híbrido com aparas e com a celulose virgem, a fibra virgem, melhor dizendo, aí você vai ter uma outra máquina. E se você quiser apenas com as aparas, você também tem uma outra máquina. Eles têm a máquina 1, a máquina 2, a máquina 4, a máquina 5, salvo engano. Aí você também consegue apenas com as aparas. Cada máquina faz o seu papel com a sua finalidade, seja para saco de cimento, seja para saco de supermercado, de iFood, seja para fazer futuramente aquele papelão ondulado e por aí vai, tá? Mas o papel que é utilizado também em sacos de panificadoras, de padarias, você consegue tudo isso em cada uma dessas máquinas. Feito tudo isso, aí finalmente a gente vai conseguir avançar para a parte mais interessante na minha visão. Pena que a gente não conseguiu entender tanto, porque lá é absurdamente barulhento devido ao alto grau de automação. Então é barulho de máquina para lá e para cá o tempo todo, desses trabalhadores nessas máquinas, né, nesses motores aí, transferindo, levando para lá e para cá os pallets com os rolos, com os produtos já quase prontos. Mas é sensacional você ver que a gente sai de uma coisa extremamente da natureza, um clima bucólico, né, simples, passando pelo início de uma industrialização, e a parte dos cavacos, das lascas, e aí de repente a gente vai finalizar com algo muito, muito tecnológico. Aqui é onde a gente tem uma quantidade enorme, são galpões que eles têm que ficar protegidos, obviamente, né, esses pallets, e também todos esses papelões ondulados, por questões de logística também, questões do meio ambiente. E aí você vai conseguir enxergar uma série de finalidades e das empresas também. Então é bem interessante que quando a gente precisa os mais variados tipos de onduladeiras para fazer os diferentes tipos de embalagens,
Quando você quer colocar ali, por exemplo, uma cola que vai. Aí eles mostram, por exemplo, os tipos, né? São várias ondas. Eu não sabia, para mim era um papelão só que existia. A depender do que você quer, você consegue ter um papelão mais flexível, mais rígido. Essas máquinas fazem esse processo. E eles fazem a colagem também com amido. Isso é muito curioso, né? O amido de milho sendo utilizado para colar papelão. Mas funciona super bem. E aí a gente foi então avançando um pouco mais, depois que essas lâminas elas são prontas, uma lâmina lisa, papelão ondulado e a outra lâmina também. Aí são mais várias outras gigantescas máquinas que elas vão fazer as personalizações. Elas vão cortar esses papelões, eles vão colorir, eles vão recortar, eles também vão dividir a parte do verso, a parte de frente, para que você já tenha já praticamente algo pré-montado. Alguns preferem apenas essas chapas, como a gente está conseguindo ver por aí nas imagens, e alguns outros já preferem toda a embalagem já personalizada e prontinha. Aqui olha o grau de automação que interessante. Tem a esteira, que ela está trazendo ali todas essas placas, né, de papelão ondulado, vai chegando, vai subindo nesse acumulador aí, e no momento que ele bate uma altura tal, ele sozinho vai reconhecer por laser, por vários sensores, e chegou na quantidade, e aí vai passar por uma esteira sozinho. E aí essa esteira vai deslocando para outras máquinas, pouquíssima interferência humana, pouquíssima mesmo, com alto grau também, com vários avisos de cuidado e etc e tal. E são mais de 12 mil sensores em todas as máquinas, e isso porque tem mais alguns para serem colocados, em que eles conseguem ver temperatura, pressão, vibração, alguma coisinha que está saindo do eixo, desde lá do início, quando a gente estava mexendo com a criação das embalagens, lembra? Dos papelões, tudo isso aí eles conseguem monitorar 24 horas por dia. E boa parte dessas máquinas entregam mais resultado do que elas foram previstas. Se vocês forem ver, bem no canto direito aqui da tela tem um visor ali, um sensor, mostrando o quanto que eles estão produzindo de papelões, de outras embalagens por hora, com essas onduladeiras. E via de regra eles conseguem uma quantidade acima do que foi estipulado inicialmente. Aqui também a gente está tendo a parte de pintura, né, das partes que vão ser as diferentes tintas. E caso eles queiram já as caixas montadas, os vincos, os recortes, tudo isso aí é feito quase que automaticamente. E essa parte é bem legal, mostrando mais automação da companhia, que eles fazem as embalagens de acordo com o cliente quer. Então, para já sair já o pacotão já tudo pronto para ser exportado, para a logística já tomar conta, isso aí vai ser levado lá para frente. Então, pessoal, foi esse basicamente o nosso encontro que nós tivemos lá na Irani, está indo desde o início dos viveiros até os mais variados tipos de embalagem. É um tipo de experiência muito bacana. Conversamos com diferentes responsáveis de cada um desses setores, tirando as nossas dúvidas, a gente entendendo um pouquinho de sinergias que você não enxerga em nenhum slide, em nenhuma teleconferência, algumas fragilidades também, algumas restrições, algumas informações às vezes em off acaba escapando, obviamente nada ilícito ou contra as regras, né? Mas você acaba tendo um pouquinho mais de experiência e conhece cada vez mais os próprios funcionários, seja de um cargo mais alto, seja de um cargo mais baixo. E para finalizar, nós tivemos uma grande surpresa, não estava combinado isso aqui, e a gente chegou no tal Mirante da Irani. Basicamente é um local onde você consegue ver toda essa parte da Irani na sua esquerda. Lá além, onde tem ali aquele acúmulo de água, é onde ficam uma das PCHs, as pequenas centrais hidrelétricas. E como diria, né, o Mufasa para o Simba, aonde o sol toca, tudo isso aí que a gente estava vendo era Irani, com as suas florestas. Muito bacana, foi no finalzinho da tarde, 5h30, 6 horas da tarde mais ou menos. A gente estava lá e aí tiramos algumas fotos e fechamos com esse pôr do sol muito bonito, muito bacana. Era mais ou menos isso que a gente queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. E sem sombra de dúvida, vocês já devem imaginar que nós já estamos praticamente engatilhados com outras visitas em outras empresas. Talvez não seja do seu interesse,
mas é muito importante você gastar a sola do seu sapato para você conhecer esse tipo de negócio, ou pelo menos enxergar um pouquinho mais de cultura, um pouquinho mais do que é automação, um pouquinho mais do que o que eles falam durante as teleconferências condiz com a realidade que a gente conseguiu enxergar. Claro que eles sabiam da visita, estava tudo muito limpinho, existiu ali certamente algum tipo de maquiagem. Eu não vou duvidar disso aí não, mas eu imagino que aquilo lá seja o dia a dia deles. De maneira bem genuína, eu falo isso. Eu queria agradecer demais ao Ítalo e toda a equipe que acompanhou lá a gente na Irani, porque trouxe a possibilidade de materializar o que é Irani para a gente. Eu sou acionista da companhia, vocês sabem disso, devo aumentar minha posição e todas as vezes que eu puder ir a Irani, certamente eu irei junto com o pessoal do Clube VDA. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? Mas é o tipo de registro que eu acho que vale a pena. E com o tempo, se vocês tiverem algumas sugestões, pode deixar aqui nos comentários, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos para conhecer um pouquinho mais sobre a Irani, e daí, se você tiver algumas melhorias, a gente pode incorporar cada vez mais e trazer um material cada vez mais rico para todo mundo. Tudo bem? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.